Bom, primeiro uma boa noite a todos, feliz sábado, né? Vocês já estão nas horas do sábado, a gente daqui a pouquinho aqui. Quando a Ruth fez contato comigo, eu fiquei muito feliz, porque é sempre bom ver, né, pessoas interessadas aí nas novas gerações, especialmente em busca, assim, de entender o propósito de Deus para a vida das novas gerações, né? Hoje a gente chama de novas gerações as crianças, os adolescentes, os jovens, aqueles que estão conhecendo a verdade bíblica, né? Mesmo sendo assim já mais velhos, mas que estão conhecendo, eles também são novas gerações, né? Porque eles estão aprendendo ali do início. E o tema que eu vou apresentar para vocês, eu vou começar inclusive o compartilhamento aqui de tela, ok? Que eu vou usar bastante esse recurso visual aqui, o PowerPoint, deixa eu colocar aqui, ok? E vocês então vão me ver aí num cantinho e a gente vai acompanhar as telas aqui. Bom, já preciso dizer para vocês que em casa a gente consegue fazer esse ministério juntos, porque eu sou da área aí das letras, dos textos, o Levi, meu marido, é da área visual, de designer, o Matheus está começando, inclusive agora, a faculdade de produção multimídia. Ele gostou tanto de trabalhar com o canal, né, do Lamed, que ele está agora se especializando nisso. E o Gabriel, nosso filho mais velho, é formado em teologia e também em letras. Então, ele é professor na rede adventista de educação aqui no Brasil. E esse tema foi o tema que eu preparei quando eu terminei o meu MBA, ou MBA, né, como vocês falam aí, de novas gerações. Esse foi o tema que eu escolhi desenvolver. E é um assunto que eu gosto muito, eu vibro muito, porque eu acredito muito nas novas gerações. Até quando a Ruth disse que eu comecei a trabalhar bem jovenzinha, bem nova, né? O segredo para a gente manter um visual aí de mais nova é estar trabalhando com eles, né? Com os adolescentes, a gente rejuvenesce, né? Então, esse é um assunto que realmente eu tenho no meu coração, é uma paixão muito grande, porque eu acredito que Jesus vai voltar nessa geração, e eu acredito que eles precisam entender o plano de Deus para a vida deles, e nós precisamos estar junto, né, com eles para eles entenderem isso. Então, isso faz sentido para vocês, esse tema? Protagonistas, conhecedores do roteiro, são as mesmas palavras que nós usamos? Se pensarmos num filme, os protagonistas são aqueles que têm um papel principal, e o roteiro é exatamente ali onde a história é descrita, né? Então, nós acreditamos que as novas gerações são os protagonistas da história que nós estamos vivendo hoje, especialmente dos últimos capítulos dessa história. E aqui está o texto bíblico, que é o texto base, e esse texto, para mim, ele ganhou um sentido muito especial, espero que para vocês também, porque ele diz qual é o plano de Deus para as novas gerações e o que acontecerá no tempo do fim. Eu vou ler para vocês, diz assim, é lá o texto de Joel 2:28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Normalmente, quando as pessoas leem esse texto, elas imaginam que o profetizar ali, né, que diz que os filhos e as filhas vão profetizar, é como se eles fossem predizer o futuro, antecipar alguma coisa que vai acontecer no futuro. Mas, biblicamente, essa expressão quer dizer ser mensageiro, um porta-voz de Deus. Os profetas, eles eram mensageiros, porta-vozes de Deus. E é esse papel que as crianças, os adolescentes, os jovens vão desempenhar no tempo do fim. Eles serão aqueles que vão pregar, eles vão levar a mensagem, né? Eles vão profetizar. E aqueles que já me conhecem, né, acompanham um pouquinho o trabalho, sabem que eu sou, assim, uma apaixonada pelo espírito de profecia. E
nesse trabalho, né, que eu preparei, eu peguei alguns textos em que a gente percebe que essa também era a expectativa, a visão de Ellen White com relação às novas gerações. Num tempo ali no fim do século XIX, início do século XX, as crianças, né, os adolescentes, eles não eram muito valorizados pela sociedade. Mas Ellen White, tanto por uma convicção particular, pessoal dela, como por revelação, ela já olhava para as novas gerações com muita boa expectativa, imaginando e alertando como eles deveriam ser preparados, porque ela já acreditava nisso, que eles teriam um papel muito especial para desempenhar no tempo do fim. E eu separei aqui 2 textos para partilhar com vocês. Então, o primeiro diz assim, deixa eu só minimizar um pouco aqui para aparecer para mim. As crianças e os jovens, com seu vigoroso talento, energia e coragem, sua impressionabilidade, são amados de Deus e deseja Ele pô-los em harmonia com seus instrumentos divinos. Eles pertencem a Cristo, são a aquisição de seu sangue, a reivindicação de seu amor. Vivem porque Ele os mantém por seu poder. Seu tempo, suas forças, suas habilidades lhe pertencem para serem desenvolvidos, educados e usados por Ele. E o outro texto diz assim: o talento juvenil bem organizado e bem exercitado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Então, a gente percebe aqui que ela já enxergava o potencial das crianças, adolescentes e jovens, mas ela também alerta para que as pessoas entendam que as novas gerações precisam ser conduzidas, elas precisam ser orientadas, porque senão elas podem usar todo esse potencial, na verdade, contra elas. Isso pode, inclusive, prejudicar a espiritualidade, se esse potencial não for usado da maneira correta. E hoje, né, em pleno século XXI, a gente percebe que tem sido também agora, sim, uma descoberta, vamos dizer, do potencial das crianças e dos adolescentes, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do cérebro deles, das crianças e dos adolescentes. Esse médico que se chama Daniel Siegel, ele escreveu esses 2 livros, um falando do cérebro da criança e o outro do cérebro adolescente. E olha só o que a conclusão que ele chegou. Ele diz assim, ó, é nessa fase que o adolescente, e não sei se você já tem essa informação, mas a adolescência agora não é mais dos 12 aos 17, 18, né, como a gente considerava antes, os médicos também consideravam antes, mas agora a adolescência vai dos 12 aos 24 anos. Então, se estendeu bastante, né, essa faixa etária. E esse médico diz que é nessa fase que o adolescente pode alcançar o potencial máximo, porque seu cérebro está em pleno desenvolvimento. As mudanças naturais e sadias no cérebro deveriam ser vistas como excelentes oportunidades para o amadurecimento e ajudar a criar em vários aspectos uma jornada vital mais positiva e produtiva. Então, hoje, muitos profissionais, eles têm concentrado ali os seus estudos justamente no desenvolvimento do cérebro, e eles têm percebido, descoberto e se valorizado essa faixa etária aí que vai até a adolescência, porque o cérebro está em pleno desenvolvimento ainda. Então, o momento de maior potencial acaba sendo nessa faixa etária. E a gente vê, né, que quando as igrejas, elas valorizam isso, quando elas realmente dão atenção para as novas gerações, são igrejas que crescem, né? Então, isso é algo para a gente realmente ficar atento. Mais um texto que eu gostaria de ler com vocês, e quero que vocês prestem atenção, né, em alguns pontos aqui desse texto, porque não parece que ele foi escrito tanto tempo atrás, parece que ele foi escrito ontem, de tão atual que ele é para a gente. Veja o que Ellen White escreveu. Agora é o tempo e a oportunidade para trabalharmos pelos jovens.
Diga-lhes que atualmente estamos numa crise perigosa e precisamos saber como distinguir a verdadeira piedade. Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados, mas da maneira correta. Talvez não como eles gostariam, mas da maneira que os ajude a ter mente santificada. Então, esse é o maior objetivo hoje, né? Que as novas gerações compreendam que nós estamos realmente vivendo tempos muito difíceis. E se não houver um cuidado muito grande com a mente, com aquilo que eles estão aprendendo, com aquilo que eles estão absorvendo, eles podem comprometer, podem deixar de cumprir esse plano maravilhoso que Deus tem para eles. Eu volto naquele texto, né, de Joel 2:28, porque eu queria que vocês prestassem atenção na primeira parte desse verso. Observem que aqui tem uma condição para que essa promessa, essa profecia se cumpra com as novas gerações. Vocês conseguem perceber ali o que diz bem no início do verso? Sim, as crianças, os adolescentes e jovens, eles vão ser os porta-vozes, eles serão os mensageiros, eles vão profetizar. Mas para que isso aconteça, o que vai acontecer antes? O derramamento do Espírito Santo. Então, a gente precisa entender que o maior objetivo, o que precisa realmente ser alcançado com as novas gerações, é essa consciência de que eles vão fazer uma grande obra, mas para isso eles precisam estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre eles, assim como aconteceu no Pentecostes. E eu creio que isso vai acontecer e que isso, na verdade, já está acontecendo. De uma forma, talvez, assim, mais individual, mas vai acontecer de uma forma mais coletiva. Então, para a gente entender um pouquinho, primeiro ponto, a gente precisa ter consciência de que nós estamos vivendo um grande conflito. E que se Deus revelou em sua palavra, na Bíblia, se ele revelou qual é o plano dele para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que eles sejam esses mensageiros, a gente precisa entender que nós temos também um inimigo. E esse inimigo, ele já sabe desse plano, porque ele conhece as escrituras. Ele lê, ele não com a mesma intenção que a gente, mas ele sabe que Deus revelou aqui o plano dele para salvar o ser humano. Então, tudo que ele puder fazer, tudo que esse inimigo puder fazer para tentar impedir que esse plano se cumpra, ele vai fazer. E ele já descobriu que a questão realmente agora, no fim dos tempos, envolve as novas gerações. Então, o que a gente sabe que ele tentaria fazer? Usar as estratégias, os métodos, né, que ele já está acostumado, que deu certo no céu, quando ele enganou ali os anjos, quando ele foi dissimulado, quando ele mentiu a respeito do caráter de Deus. Aconteceu com o ser humano quando ele enganou Eva, quando ele colocou palavras, né, na boca de Deus que Deus nunca disse. Então, essa é a estratégia dele, do inimigo. Trabalhar com engano, com a mentira. E se existe um roteiro, vamos dizer assim, se existe uma história que está sendo apresentada, está sendo contada, e onde os protagonistas deverão ser as novas gerações, a gente pode dizer, sem dúvida alguma, que esse roteiro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto para que as novas gerações cumpram esse papel é conhecer bem o roteiro, a palavra de Deus. E a Bíblia é esse roteiro principal. Eu costumo dizer que, ao mesmo tempo que a Bíblia é o roteiro principal, a gente pode dizer que o espírito de profecia é como um script. Vocês conseguem perceber, assim, a diferença entre um roteiro e um script? O roteiro é a história principal, que está ali, escrita. O script são aquelas anotações de margem. Eu considero o espírito de profecia como um script. Não vai haver divergência entre eles. Por quê? Porque o autor é o mesmo. O autor do roteiro e o autor do script, eles são o mesmo, são o mesmo autor. Então, não há divergência, não há diferença, né? Na verdade, eles se
complementam, eles se completam. E eu digo, sim, sem medo de errar, que o espírito de profecia, hoje, ele é uma proteção para a gente. É um muro de proteção. Não é um muro para restringir a nossa liberdade. Ao contrário, ele é um muro que nos protege. Porque ele atualiza, vamos dizer assim, o tempo que a gente está vivendo. A gente tem uma atualização daquilo que nós precisamos fazer justamente para seguir o plano de Deus, para enxergar o que está acontecendo à nossa volta. É como se fosse um plus, algo a mais que serve para a nossa proteção, a orientação que vem do espírito de profecia. Então, agora vamos imaginar o seguinte, logo que a gente já sabe que existe uma história principal, uma história original, a gente sabe que há um inimigo tentando atrapalhar para que essa história, né, ele não vai conseguir, mas ele vai fazer o que ele puder, né? Como que ele ia trabalhar? Com as estratégias dele, então a gente pode já entender que ele tentaria distorcer esse enredo e ele chegaria até mesmo a inverter os papéis, né, nesse enredo, nessa história. Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de distorção de enredo. O que Deus diz e como o inimigo tenta fazer uma contrafação disso, como ele procura distorcer o que Deus diz, tá bem? Então, o primeiro exemplo, Deus disse, não desobedeçam, porque certamente vocês vão morrer, a consequência do pecado será a morte. Ele disse isso para Adão e Eva. Adão e Eva sabiam de tudo que tinha acontecido no céu. Eles sabiam da existência de um anjo que havia se rebelado, eles sabiam que havia só um lugar no jardim, que esse inimigo teria acesso a eles. Eles sabiam muita coisa. E Deus disse que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles desobedecessem, eles certamente iriam morrer. A consequência do pecado seria a morte. E essa é a condição do ser humano, ainda hoje, né? Ele se tornou mortal. Ele voltará um dia à sua condição original, de imortal, mas não, por enquanto não agora. Mas como que isso tem sido distorcido? Como que a imortalidade da alma tem sido ensinada até hoje? Por meio do espiritismo, né? E esse foi um dos primeiros desenhos da Disney em que foi apresentado o espiritismo, a imortalidade da alma, como algo normal, natural. Conhecem esse desenho, Rei Leão? Nesse desenho, o pai do personagem, ele morre, mas ele se comunica com o filho. E isso acabou ensinando, né, para as crianças a imortalidade da alma. Aí a gente pode pensar assim, não, mas as crianças, especialmente, né, que assistem, elas sabem que isso é só um desenho. Ele não vai interferir, não vai influenciar a criança. Mas pensa comigo aqui num detalhe, né, da história original. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando eles pecaram, Ellen White diz no livro História da Redenção que se Lúcifer, se Satanás tivesse aparecido em sua forma original como um anjo, Eva não teria dado ouvidos à conversa dele. Se ele tivesse aparecido como um outro ser humano, ainda assim, Eva não teria dado ouvidos, ela teria ficado mais atenta. Mas como ele apareceu numa forma inferior de vida, como um animal falando, ela se distraiu completamente e ela então foi ouvindo e dando atenção para aquilo que a serpente estava falando. E tem sido um dos métodos também. Vocês já pararam para analisar que a maioria dos desenhos infantis apresentam animais falando? E a gente tem uma impressão, uma ilusão, né, de que a criança está entendendo que aquilo não existe. Mas é justamente dessa forma que os conceitos são ensinados e tem mais eficiência ainda, é mais eficaz para a criança absorver. E para nós adultos também, porque a gente tem uma tendência de pensar que quando uma história é fictícia, ela não é real, e eu sei que ela não é real, a gente baixa um pouco a guarda. E é assim que os conceitos vão sendo apresentados, vão sendo introduzidos. Mas eu quero mostrar para vocês este outro desenho. Esse daqui é um desenho mais recente.
Já no título, né, soul, que em inglês quer dizer alma, e também é um estilo musical, parecido com o jazz. É a história de um professor, o Joey Gardner, que ele tem o sonho de se dedicar completamente à música, mas quando ele está prestes a realizar esse sonho, ele sofre um acidente. E aí ele é enviado, a alma dele vai para um outro lugar chamado Grande Antes. E ali ele vai ter contato com várias almas não encarnadas, e ele vai ter uma aventura, um desafio de voltar à Terra, mas ele virá à Terra no corpo do gato, e uma alma, chamada alma 22, virá no corpo dele. Ou seja, ensinando, né, a imortalidade da alma, o espiritismo, para as crianças, né? E como a história é engraçada, é cheia de aventuras, mas o conceito está ali sendo apresentado. E é interessante que nessa animação, nesse desenho, nesse mundo chamado Grande Antes, há seres que são chamados de conselheiros, e eles são apresentados como os responsáveis em manter a ordem nesse outro mundo, né? Então, a gente vê primeiro ponto aqui que eu queria passar com vocês. Hoje não existe mais nada subliminar. Hoje as coisas são apresentadas assim e tá tudo muito explícito, muito claro. Lá pela década de 90 havia, né, muita busca, né, por, isso daqui, olha, está apresentando uma mensagem subliminar. Hoje a gente vê que isso não acontece mais. As coisas estão cada vez mais explícitas, mais claras, né? Muito bem, vamos lá. O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês de distorção de enredo. O que Deus disse e como o inimigo vem e procura apresentar as coisas de outra forma, para contradizer aquilo que Deus disse. Deus disse, não imitem as práticas das pessoas que não temem ao Senhor, que entregam o controle de sua vida ao inimigo, não se envolvam com magia, bruxaria, feitiçaria. E a gente pensa, né, que a magia, por ser alguma coisa assim tão presente no universo, né, da criança, no mundo da criança, que a magia é inofensiva, que a magia é alguma coisa até meio necessária para trazer um pouco mais de encanto, né, para a vida das crianças. Mas a gente não pode se enganar. A magia, ela é apresentada pela palavra de Deus como uma contrafação, uma falsificação para os milagres de Deus. Esse é um dos aspectos. E a magia também, ela está inserida, vamos dizer assim, num contexto, junto com outras práticas que são abomináveis ao Senhor. Se a gente for lá para Deuteronômio 18, a gente vai ver uma lista de coisas que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, ele disse que eles não deveriam se envolver de jeito nenhum com algumas coisas, e essas coisas eram práticas das nações pagãs. Já vou falar daqui a pouquinho, né? Aqui essa lista de coisas, mas observem esses desenhos, né? Aí o Mickey aparece com roupa de quê? De feiticeiro, chapéu de quê? De feiticeiro, de mago. A magia muitas vezes é apresentada como tendo cor, brilho. É ela quem resolve as coisas, né? Se você tem poderes mágicos, você pode resolver tudo. E claro, a magia, parecendo algo mais inocente, acabou abrindo caminho para a bruxaria, para a feitiçaria. Aqui está uma tela do Harry Potter, porque esse foi um dos primeiros personagens que apresentaram também a bruxaria. Faz favor. Eu creio que saiu aqui. Estão me ouvindo? Sim, fui eu que cometi aqui um erro nela, peço desculpa. Ok, sem problema. Porque o personagem acabou apresentando a bruxaria, a feitiçaria, as crianças se encantaram com isso, né? E acabou formando uma geração mesmo. Porque como o personagem, ele começa a sua história com 11 anos de idade e ele vai crescendo, ele vai ficando mais velho em cada livro, uma geração foi crescendo junto com o personagem e começou a achar muito natural isso. Uma curiosidade é que até hoje, cada vez que lançam alguma coisa do personagem do Harry Potter, há uma busca na internet
por bruxaria, feitiçaria, muito interesse pelo assunto, porque as pessoas acabam acreditando, né, que você pode de fato se tornar um bruxo, né, um mago, e é algo que acabou sendo inserido na cultura e foi sendo aceito, só que a gente vai vendo em cada livro, a própria autora reconheceu isso, ela foi se aprofundando cada vez mais na bruxaria e na feitiçaria reais, né? Como elas realmente acontecem. E aqui está uma das últimas séries também, exibidas aí pela Disney. A Marvel é franquia da Disney, a Disney comprou a Marvel, e foi uma série, WandaVision, não sei se aí em Portugal, se vocês tiveram acesso, se essa série também fez tanto sucesso como fez aqui no Brasil. Foi transmitida, acho que na Netflix, mas é para contar a história da feiticeira Escarlate. Então, você vai vendo, né, que as pessoas vão se acostumando. E quem é a feiticeira Escarlate? Algumas informações, né, a respeito. Ela começou como vilã, mas depois se tornou heroína, conseguiu controlar a magia do caos, a magia avançada, trazer pessoas de volta à vida, cria vida a partir do nada, e seus poderes são voar, manipular mentes, fazer todo tipo de variação de poder. Ou seja, a gente vê aqui que a bruxaria, a feitiçaria, elas foram se banalizando, né? Não são mais assuntos para as pessoas sentirem medo. Na verdade, elas sentem curiosidade e querem saber mais e acabam se sentindo mais atraídas para isso. Especialmente na pandemia, as redes sociais, elas cresceram muito, aumentaram muito, né? As pessoas passaram a usar mais ali os equipamentos eletrônicos, e essa é uma modalidade do TikTok, vamos dizer assim, que é muito comum, especialmente entre crianças e adolescentes, mas nessa modalidade, esse witch, que é de bruxaria, acabou ganhando muito espaço. Então, as pessoas na pandemia, elas começaram a buscar um sentido para a vida. E onde que elas foram buscar isso? Especialmente as crianças e adolescentes, nessa modalidade de rede social, o TikTok, que é exatamente uma busca aí pela bruxaria, pela feitiçaria. Aqui só um símbolo, né, que é muito comum, muito associado à Wicca, que é esse pentagrama, né, ali com 5 pontas, a estrela com 5 pontas e esse círculo, né? Cada ponta dessa quer dizer uma coisa, então são os 4 elementos cósmicos, água, ar, fogo e terra, e a quinta ponta é o etéreo, ou espírito, e o círculo quer dizer comunhão, que é um símbolo bem conhecido aí da bruxaria e da feitiçaria modernas, né? Especialmente relacionada à Wicca. Aqui mais alguns símbolos, só para vocês terem uma noção, né? E o que hoje os jovens têm procurado. Eles não têm nenhuma preocupação de se identificar, inclusive, como pagãos, né? Isso, para eles, parece ser uma coisa interessante, né? Então, apresentei 2 distorções ali de enredo, queria apresentar a terceira, do que Deus diz e o que o inimigo faz para contrariar o que Deus diz, né? Deus diz em sua palavra, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é bom. Desculpe, mas ponham à prova o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Esse foi um conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Desculpe, deu para os Tessalonicenses. Eu já estou antecipando o próximo slide. Deu para os Tessalonicenses. A Bíblia usa muitos símbolos para o Espírito Santo. Um deles é o fogo, e a gente viu isso, especialmente na experiência ali do Pentecostes, né? O Espírito aparece como línguas de fogo. E aqui a Bíblia nos diz que nós precisamos considerar a presença do Espírito e precisamos viver de acordo para que o Espírito esteja em nós. Que não façamos coisas que afastem o Espírito, que apaguem o fogo do Espírito. E não há um outro texto, eu creio, tão claro que diz qual deve ser a nossa postura em relação ao mal. Como que nós devemos nos portar em relação ao mal? Devemos nos manter afastados. Às vezes, especialmente os jovens, eles têm curiosidade para experimentar algumas coisas, né? E normalmente vem aquela ideia assim de eu estou no controle. Eu sei até onde
isso não vai me influenciar, né? Um argumento que eles usam muito. Mas quando a palavra de Deus diz algo, a gente não deve contestar. A gente deve acreditar no que a palavra de Deus diz. E é a palavra de Deus que nos diz que nós devemos nos afastar de toda forma de mal. Antes de eu avançar aqui, deixa eu só dar uma explicação para vocês, porque é muito provável que vocês estejam curiosos, né? Em como eu faço as pesquisas. Porque alguns pensam assim, uau, eu acho que ela, de repente, senta, assiste tudo, né? Saiu um novo desenho, um novo filme, uma nova série, ela senta lá, assiste tudo, anota, né, as coisas que depois ela quer nos alertar. Mas não é assim, queridos, eu não faço as pesquisas dessa forma. O que eu faço é ler a sinopse, sabe, aqueles resumos, quando alguma obra é lançada, seja livro, seja filme, seja série. E eu gosto de saber quem são as pessoas que estão produzindo aquele conteúdo. Então, eu vou ler a respeito dessas pessoas. Me interessa saber qual foi a intenção delas, porque elas deixam isso claro em algum momento. E a terceira coisa são as reações. Então, normalmente, a gente consegue encontrar a reação das pessoas àquela nova série, aquele filme, aquele desenho, e ali a gente percebe, né, se o objetivo de quem produziu foi alcançado. Então, é assim que eu faço as pesquisas. Por que que eu prefiro fazer desse jeito? Bom, vou usar aqui uma expressão bem simples. Ninguém revira o lixo e sai limpo. Então, eu não aconselho, mesmo quando você acha assim que precisa estar mais por dentro das coisas para poder conversar, dialogar, né, com as novas gerações, porque eles conhecem aquele conteúdo, então para isso você tem que mergulhar para saber tudo também. É um risco muito grande que se corre e não vale a pena. Mesmo porque se a gente quiser dialogar com eles, conversar com eles, só apresentando ali, né, aquelas informações, e aí, a partir dali, a gente quer apresentar a Bíblia, a gente está transmitindo uma mensagem clara para eles. E a mensagem é: a Bíblia não é tão interessante assim, então eu preciso dessas outras coisas, desses outros elementos, para tornar a Bíblia interessante. A gente precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus tão profundo, tão forte, que pela nossa própria experiência, as novas gerações entendam, percebam a importância da palavra de Deus. O que você precisa realmente conhecer é a palavra de Deus. Você enxerga a mentira de longe quando você conhece a verdade. Então, o nosso ponto de partida deve ser sempre a palavra de Deus. Você conhecer a verdade, certo? Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui tem alguns personagens, né, dos contos de fadas aí, os vilões de muitos desenhos, de muitas histórias que foram contadas ao longo dos anos aí. E houve um tempo em que ficava muito clara a diferença entre quem eram os heróis, quem eram os vilões, quem eram os mocinhos, quem eram os bandidos. Mas a gente percebe que de um tempo para cá começou a haver uma inversão de papéis. Foi o caso, por exemplo, de Malévola, né? Quando a Disney lançou esse filme em 2014, foi uma surpresa apresentar como protagonista, como personagem principal, alguém que era conhecida ali como vilã da história da Bela Adormecida. E foi surpreendente porque a história foi apresentada de um jeito em que ela se tornou uma vítima, vamos dizer. A vilã tinha uma história de injustiça, de traição, que a colocou agora como uma vítima e que justificava, inclusive, as atitudes dela de maldade. Quando, né, fez muito sucesso, eles lançaram o segundo filme, que é esse, Malévola, Dona do Mal. E aqui está o que o diretor desse filme disse numa entrevista. Ele se chama Joaquim Ronin, e veja só como que foi apresentada aqui a fala dele. Diretor investiga maldade e promete história original. Esqueça a velha história da Bela Adormecida. Esta é uma história original, completamente nova. As lentes estão focadas no universo da Malévola. É também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa a Ronin. Ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. Uau, isso até assusta um pouco, né?
A gente percebe aqui a intenção, foi exatamente isso, explorar o mal, né? Esse é um outro filme que foi produzido especialmente para adolescentes, que se chama Descendentes. Observem aí essa imagem. Vocês estão vendo um fruto mordido, vocês estão vendo o contorno ali, né? Como de uma serpente. Não existe nada de subliminar aí, tá tudo muito visível, muito claro. A própria chamada, o slogan, Maus desde o berço. A história dos filhos dos vilões conhecidos, né, das histórias dos contos de fadas, que vão para um reino, o reino onde vivem os bons, e estando ali, eles serão instigados, né, incentivados por seus pais, os vilões, a usarem a magia para tomar aquele reino dos bons, e eles vão fazer isso, né, usando todos os seus poderes, magia, mas eles acabam se encantando, né, gostando daquele reino bom. Mas, claro, né, não pararia aí, não ficaria só nesse. No segundo filme, eles acabam tendo de novo aquela vontade, e a história vai, na verdade, acontecer no reino agora dos maus, na Ilha dos Perdidos, e o slogan do segundo filme foi: os descendentes transformaram o mal em algo bom. Então, o que a gente está vendo aí? Uma inversão, né, de valores, não só de papéis, mas de valores, em que o mal é apresentado como algo bom, e o bom é questionável, ele não é tão bom assim. Você sempre vai descobrir alguma coisa, né, no lado do bem, que vai mostrar alguma fragilidade. Aqui está o Kenny Ortega, que foi o diretor de Descendentes 2. Veja, quando perguntaram para ele quais são as mensagens que o filme passa para as crianças, ele respondeu: são muitas mensagens e elas são meio que dispostas em camadas. O legal é que as crianças vão descobrindo essas mensagens aos poucos. Eu só fiz um Instagram agora, ele disse, né? Faz algum tempo já. Mas alguns dos atores têm milhões de seguidores e é incrível como crianças do mundo inteiro, de línguas diferentes, acham algo nas histórias que as ajuda na vida real. Isso as ajuda a se sentirem mais corajosas, mais criativas, mais destemidas. Mas isso é ensinado com os personagens sendo rebeldes, sendo maus, né? Então, a gente percebe aqui muita intencionalidade. E aqui o slide do Descendentes 3, né? Que também fez muito sucesso. E assim vieram uma série aí de outros filmes e desenhos e seriados em que os vilões agora são apresentados como os protagonistas, os personagens principais, e também, né, chamando a atenção, atraindo aí a atenção, mostrando, né, que o mal não é tão mal assim. Foi o caso também de Loki, que é o vilão do filme Thor, né? Mas ele é representado aqui como um personagem da mitologia nórdica, e Loki é conhecido como o deus da trapaça. E a gente sabe, né? Quem é o deus da trapaça? Quem é o pai da mentira? Né? Cada vez isso está ficando assim mais, parece facilmente apresentado, e o mal sendo apresentado como algo bom. Aqui está uma série de livros que essa série está sendo usada para o preparo de filmes para adolescentes. O Disney+, que é o canal da Disney, né? O canal de streaming da Disney. E nesses livros, a autora, que é Serena Valentino, ela conta as histórias que são conhecidas, os contos de fadas, da perspectiva dos vilões. E aqui tem apenas um texto, que é o texto de contracapa de um dos livros, só para você ter ideia de que história será que eles estão falando aqui. Veja como que é representado. Toda história tem dois pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra neste livro todos os segredos do passado de Úrsula. Desvende qual era o seu papel no reino de Tritão, o motivo de sua expulsão das dependências reais, principalmente como ela se transformou na temida bruxa do mar, que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. Ora, que história você conhece de alguém que foi expulso de dependências reais? A que história você acha que isso daqui tá fazendo referência? Mas não para por aí.
Veja só, quando foi lançado o filme Coringa, e Coringa é o inimigo aí, né, de Batman, a revista Super Interessante aqui no Brasil fez uma matéria, um artigo, falando sobre o filme. E uma curiosidade é que alguns psicólogos, alguns profissionais assim que estudam comportamento, eles ficaram na porta do cinema observando a reação das pessoas quando elas terminavam de assistir o filme do Coringa. E elas ficaram impressionadas porque as pessoas elas estavam assim muito simpáticas ao vilão. Bastou elas conhecerem um pouco da história que foi contada ali dos vilões para que elas começassem a sentir simpatia pelos vilões. E nessa matéria da Super Interessante, eles colocaram o seguinte, olha, vilões do diabo ao Coringa. Se gostamos dos vilões, é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos, acabamos enxergando um pouco da nossa realidade. E a continuação diz assim: talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso. Pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Dá para entender o que está acontecendo aqui? Há uma intenção de que as pessoas se identifiquem com os vilões. Que quando elas veem determinado comportamento, elas pensem assim, ah, mas eu também sou assim, eu também faço isso, né? Agora, vamos ver o que o Espírito de Profecia diz a respeito. E olha, não tem como, né? Quantos anos já nós temos esses textos e como eles são atuais, como eles mostram exatamente o que a gente tem vivido hoje. Veja o que Ellen White escreveu aqui. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele, de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Muito sério isso, muito grave, porque é exatamente um método, a estratégia que Satanás tem usado para que haja essa identificação, né, pelo comportamento com a mente humana. O segundo ponto que a gente vê aqui, que é muito preocupante, o mal está conquistando a simpatia das novas gerações. Nós temos uma geração aí de crianças, de adolescentes que estão se envolvendo, né, com essas coisas e estão começando a achar normal o que é apresentado como mal. Aqui está Scott Meyer, ele é um ex-cinegrafista de Hollywood, cresceu numa família adventista, na juventude deixou a igreja, foi atrás dos sonhos dele, ele tinha o sonho de trabalhar em Hollywood, foi para lá, mas um dia ele teve um encontro real, verdadeiro com Deus, e ele retornou à igreja, e hoje ele tem um ministério muito bonito, talvez vocês já conheçam, se chama Little Light, e hoje ele dedica a vida dele para alertar as pessoas. E eu tirei essa frase de uma mensagem que eu assisti dele. Ele diz aqui que desenhos, filmes, séries, programas de TV são como sermões. Eles nos ensinam coisas sobre a vida. Claro que se você está assistindo a bons programas, a bons filmes, a bons desenhos, você vai estar aprendendo coisas boas. Mas a questão não está aí nos meios, e sim nos conteúdos. Hoje, infelizmente, a maioria dos conteúdos que são apresentados por esses meios, por essas mídias, vamos dizer assim, são com conteúdo que tem prejudicado as pessoas, porque estão constantemente ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Não sei se aí é comum, mas aqui é um dos desenhos, esse é um dos desenhos mais conhecidos em TV aberta.
o Miraculous ou Ladybug, que quer dizer joaninha, né? A tradução aí do inglês. Mas todo desenho, para ele ser desenvolvido, ele precisa ter uma história principal e a partir dali, os episódios vão sendo construídos. No caso, qual é a história, né, por trás desses personagens? A Ladybug, ou a personagem aí da Joaninha, ela tem o poder da criação. O Cat Noir, que é o outro personagem, tem ali o poder da destruição. Então, quando eles juntam essas forças que deveriam ser opostas, eles se tornam heróis. Observem no símbolo ali do Miraculous, é o símbolo do Yin e Yang, que quer dizer o quê? Todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. E é um princípio, uma filosofia oriental que diz que o bem e o mal, eles são necessários, eles precisam coexistir, tem que viver juntos para trazer equilíbrio para o universo. Como se, imaginem isso, como se Deus não tivesse sido sábio o suficiente que tenha precisado ele criar o mal para o mal trazer um equilíbrio para o universo. Uma coisa assim absurda, mas que está sendo ensinada por meio dos desenhos, né, para as crianças especialmente aí. Esse é o mesmo princípio que está por trás de Star Wars. George Lucas, quando criou Star Wars, ele disse numa entrevista que a força, né, mencionada ali, ela não vai ser combatida por outra força. A força que faz a contraposição, vamos dizer ali. Ele acredita, e esse é um dos princípios também do taoísmo e do panteísmo, inclusive, de que o bem e o mal precisam existir juntos para trazer equilíbrio para o universo. E a maioria das pessoas nem sabe da origem, né? Porque às vezes vem gerações assistindo, às vezes o avô já assistia, o pai assistia, né? E cada vez que eles lançam esses conteúdos, normalmente traz a memória, até uma memória meio afetiva, né? Ah, mas isso é do meu tempo e tal, só que cada vez está vindo também com um conteúdo mais complexo. Então, esse é um dos exemplos aí de Star Wars. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para este texto aqui, porque por um bom tempo, enquanto eu estava assim fazendo minhas pesquisas, eu tinha uma dúvida. Eu me perguntava, por que parece que Satanás está sendo tão intencional e hoje não está mais assim procurando esconder isso? Parece que cada vez ele tem mostrado mais a cara dele, né? Cada vez ele parece que tem se apresentado, inclusive, como uma opção. E quando eu li esse texto, que foi reproduzido no livro Comportor Evangelista, é um texto que Ellen White escreveu logo depois que ela teve a visão do grande conflito. A visão do grande conflito foi dada a Ellen White em 1858. E quando ela teve essa visão, Deus disse que ela deveria escrever com todos os detalhes. E foi isso que deu origem à série ali, né, dos 5 livros do grande conflito. Os 5 livros estão contando uma história só, que é como a Bíblia. A Bíblia também está contando uma história só. E ela então escreveu esse texto. E ela disse o seguinte: o Senhor colocou diante de mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. Foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, para que cheguem a todos os povos, pois vai chegar o tempo em que a história passada se repetirá. Para mim, isso daqui foi uma grande descoberta. Por quê? Começou a fazer sentido, porque era tão fácil enxergar nesses conteúdos hoje a história do grande conflito sendo representada. Só que dessa forma que eu falei para vocês, com inversão de papéis, o mal, né, sendo apresentado até como uma opção. Esta história passada, que Ellen White disse que se repetiria, é o que a gente está vendo acontecer hoje. Essa história está sendo recontada. E para quem não conhece a história verdadeira, quem não assim sabe os detalhes dessa história verdadeira, pode acabar sendo enganado com a falsa história, né? Ou com essa história invertida que está sendo apresentada. Vou mostrar um exemplo para vocês apenas, né, de como a história do grande conflito está sendo contada
por esses meios, tá bem? Aqui estão esses personagens do My Little Pony. Primeira coisa que a gente observa aqui, eles não são cavalinhos, pôneis aí, que é uma raça de cavalos. O que a gente está vendo aí? O que eles têm aqui na frente? O chifre aqui. Eles são o quê? Unicórnios, né? O unicórnio é um ser mitológico, ele vem da mitologia. O próprio cavalo ali, né, com asas, o cavalo alado. A crina e a cauda estão com essas cores aí porque estão pregando alguma coisa. O próprio símbolo do arco-íris, né, que hoje tem sido usado para bandeiras aí relacionadas à sexualidade. E o animalzinho de estimação deles ali, que é um dragão. Queridos, nós não temos outra primeira referência a dragão, senão o que a Bíblia nos dá. E a Bíblia é clara ao nos dizer que, mesmo sendo ali um símbolo, né, um ser mitológico, o dragão lá em Apocalipse 12 diz o quê? Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo. Mas nesses desenhos, né, nesses conteúdos, o dragão tem sido apresentado como bonzinho, Mas o que eu queria mostrar para vocês é algo que eu mencionei ali, dessa história do grande conflito sendo contado por meio desses personagens. Só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês o livrinho. Pega para mim na... E que eu fiquei muito surpresa de como a história do grande conflito está sendo contada. Olha, está aqui na minha mão, estão vendo? O gibi. Então, está aqui com as histórias em quadrinhos. Eu tive contato com esse material numa viagem que eu fiz, estava numa loja de produtos infantis e alguém já tinha me falado desse desenho, eu não tinha pesquisado muito, então eu tinha começado a olhar, folhei, e quando eu percebi qual era a história, eu falei, uau, isso daqui é o grande conflito sendo contado de outra forma para as crianças. E vou mostrar para vocês como que foi contado. Então, tá aí. Estão aí os personagens principais, a princesa Celestia e a princesa Luna. Então, a princesa Celestia governava o dia, a princesa Luna governava a noite, tudo estava muito bem no reino de Equestria, né? Até que um dia, a princesa Luna começou a sentir inveja da princesa Celeste. E aí, a princesa Celeste, usando toda a sua magia, ela expulsou a princesa Luna, que foi enviada para uma outra dimensão, onde ela teve o seu nome mudado para Pesadelo da Noite. Quanto mais você conhecer da história original, mais você vai percebendo a distorção acontecendo aí. Se lembra, né? Lúcifer foi expulso, teve o seu nome mudado para Satanás, que quer dizer inimigo, adversário. Bem, nessa história dos pôneis ali, né? Dos unicórnios, havia uma floresta mágica com uma árvore com frutos mágicos, chamados elementos da harmonia. E essa história, na verdade, estava sendo contada neste livro. Então, a personagem está lendo essa história neste livro, que se chama O Livro da Profecia. Com o que se parece esse livro para você? Veja aí, né, claramente que é uma referência à Bíblia. Que é o livro da profecia? É. Mas como que essa história termina? A personagem descobre, ao ler esse livro da profecia, que depois de 1000 anos, a princesa Luna voltaria e tentaria tomar o reino de Equestria. Uma referência clara à profecia do milênio. Só que, nesse livro que ela está lendo, o que vai acontecer no fim da história? A princesa Luna e a princesa Celestia fazem as pazes e elas voltam a governar juntas o reino de Equestria. Uma distorção clara da profecia do milênio. Porque nós sabemos que depois dos 1000 anos, será o acerto de contas final. Deus destruirá o mal para sempre. Esse período que nós passaremos no céu, que eu costumo dizer para os adolescentes, vai ser como um período de férias, né? A gente não vai viver eternamente no céu. Nós vamos viver eternamente nesta terra renovada. Isso vai acontecer depois desses 1000 anos. Mas na história ali, é distorcido dessa forma, o grande conflito sendo contado, a história do grande conflito sendo contada de forma distorcida. Aqui a gente vê o terceiro ponto, são 5, a gente vai caminhar rapidinho aqui. O terceiro ponto, né, convence mais facilmente quem conta a primeira história. Ou seja, nós vamos ter uma grande vantagem se nós estivermos estudando a Bíblia. Quando a gente falou, né, da ideia do Lamed,
surgiu como uma ideia para estudarmos a Bíblia com os adolescentes. Porque aqueles que conhecem a verdadeira história, aqueles que estão firmados na palavra de Deus, e quanto mais se conhece da palavra de Deus, menos chance de ser enganado quando essas outras histórias são apresentadas, são contadas, né? Muito bem, vamos avançar um pouquinho aqui. Agora sim, né, o texto que eu falei para vocês, que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo era um jovem, jovenzinho. E Paulo tinha muitas preocupações com as coisas que estavam acontecendo na época dele. E ele deu a seguinte orientação para Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, quer encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Ou seja, a gente está vivendo um tempo parecido. Como é fácil a gente atrair a atenção, especialmente de crianças, né, de adolescentes, falando aquilo que eles querem ouvir, né? É muito fácil você, inclusive, ter amizade com eles, falando aquilo que eles querem ouvir. Mas, às vezes, quando a gente tem que dizer, por exemplo, olha, cuidado, esse negócio dos super-heróis que você está vendo aí agora e tal, isso não é bem assim. Há muitos lugares, há muitos lares em que os super-heróis hoje eles são tão importantes, eles são tão conhecidos que decoram os quartos, os brinquedos, né? Normalmente são esses. Isso às vezes está na roupa. Isso está passando uma mensagem clara de quem realmente é importante ali. Dentro de uma casa, né? Em que esses elementos são assim tão conhecidos, que mensagem está ficando clara para as crianças? E não sei se vocês sabem disso, mas a maioria das histórias dos super-heróis, elas são baseadas em mitologia. A maioria desses personagens, eles são heróis que são deuses, semideuses da mitologia. E chama também a atenção porque, como eu disse, em muitos lares, as crianças, elas crescem idolatrando, adorando, né, a esses personagens. Pela razão que eu mostrei para vocês. Às vezes é aquilo que realmente está decorando o quarto, a roupa, a sandália, né? E isso está sendo uma mensagem clara, que contraria, inclusive, o primeiro mandamento, que diz o quê? Não terás outros deuses além de mim. E isso, lamentavelmente, tem acontecido, né, em alguns lares. Uma curiosidade é que a DC Comics, que tem ali os seus personagens da Liga da Justiça, e são duas grandes empresas, né, das histórias em quadrinhos, a outra é da Marvel, com os Vingadores, mas dentro do grupo ali dos super-heróis, né, da DC Comics, há um personagem que se chama Lúcifer. E veja como ele é apresentado no próprio site da DC. Lúcifer é considerado o segundo personagem mais poderoso, perde apenas para seu criador, Yahweh, ou Jeová, empatando com seu irmão Miguel. Você percebe aí a distorção de novo? Quem é Miguel? Miguel é Cristo. Miguel é um nome para Cristo. Toda vez que a Bíblia menciona Miguel, é Cristo defendendo o seu povo. É um nome de guerra, como se fosse um nome de guerra. Mas na história em quadrinho ali, ele é aparecido como sendo irmão de Lúcifer, ou seja, como se estivesse em pé de igualdade com Lúcifer. E foi esse personagem que deu origem à série Lúcifer, da Netflix, que já está aí na sua 6ª temporada. Para vocês terem uma noção, o ator que interpreta Lúcifer, o Tom Ellis, ele tem, o pai dele é pastor evangélico, a irmã é casada com um pastor evangélico, e ele disse que quando leu ali, né, o roteiro, ele achou que ia ser divertido interpretar Lúcifer, né? E como que Lúcifer é apresentado? Como o bonzinho na história, porque ele tem um irmão gêmeo, esse irmão se chama Miguel, e lá pela 5ª temporada, Miguel, ele aparece e há uma inversão ali de papéis, a ponto de Lúcifer cortar as asas de Miguel. Já imaginaram isso?
uma inversão completa, né? Ele faz com que Miguel se ajoelhe diante dele e corta as asas dele. Como que essa história vai acontecer de verdade? Vejam esse texto. Os resultados do governo de Satanás, em contraste com o governo de Deus, foram apresentados a todo o universo. À vista de todos os fatos do grande conflito, todo o universo, tanto os que são fiéis como os rebeldes, de comum acordo, declaram: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Esse é o final da história. Ninguém vai questionar, nunca mais será questionado o caráter de Deus. Por quê? Porque o mal vai ser mostrado em toda a sua plenitude, em toda a sua forma. E ele será aniquilado, será destruído para sempre. Muito bem, aqui um pouquinho, né, sobre a Marvel, eu já falei. A própria questão de esses personagens terem suas histórias ligadas à mitologia, são deuses e semideuses da mitologia. Aí os Eternos, né, que foi o último lançamento da Marvel. Aqui, só para vocês terem uma noção sobre essa questão que eu falei do dragão, né? Alguns desses filmes eu não sei se já foram lançados aí, mas só para vocês entenderem como essa distorção tem acontecido na forma de apresentar o dragão. É importante a gente entender quem é o anticristo e o que anticristo representa. Porque alguns pensam que anticristo é aquele que combate Cristo, né? Que luta contra Cristo. Na verdade, anticristo é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. E aqui vai ficar muito claro para vocês como isso tem acontecido, quem que está querendo realmente, né, ocupar o papel de Cristo na história do ser humano e como às vezes isso tem acontecido de forma que a gente não perceba. Sobre o Raya, né, e o Último Dragão, veja como que foi apresentada essa animação. Há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Já olha aí, né? Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, olha o que os dragões fizeram. Os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Uma distorção, uma inversão de papéis. Quem que se sacrificou para salvar a humanidade? Foi Cristo. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra despedaçada e seu povo dividido. Queridos, quem que vai restaurar a terra? É Cristo. Observa que aqui, quem que está sendo apresentado como, vamos dizer, o herói que vai resolver tudo? O dragão. No entanto, ao longo de sua jornada, ela aprenderá que será necessário mais do que um dragão para salvar o mundo. Também será necessário confiança e trabalho em equipe. Aqui a gente chega no quarto ponto. Estamos caminhando para o fim, tá bom? São 5 pontos, a gente já está caminhando para o fim. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. É só nesses meios aí, porque nós sabemos como essa história termina. E Satanás tem se aproveitado desses meios, né, desses conteúdos, para contar a história como ele quer, como ele gostaria que terminasse. Mas a gente sabe que não é assim. Muito bem. Lembram que eu falei no início que aquele texto de Joel 2:28, para que ele se cumpra, o Espírito Santo precisa ser derramado? Vejam esse texto aqui do Espírito de Profecia, o alerta. Muitos, porém, se têm desviado do plano de Deus, seguindo as invenções humanas em detrimento da vida espiritual. Mais que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para quê? Para anular a operação do Espírito Santo e o Senhor ofendido. Sim, queridos, pode parecer algo simples, algo banal, mas muitos entretenimentos porque são coisas, conteúdos que estão procurando tirar o efeito da palavra de Deus na vida das pessoas. Aqui, rapidamente, sobre os jogos, coisas que às vezes estão tirando a sensibilidade espiritual. Muitas pessoas pensam que o Minecraft é apenas um jogo de Lego, né, virtual, que você monta os cenários, as coisas. Mas as pessoas que jogam Minecraft sabem que tem, para você jogar, você precisa ter algumas poções mágicas, que em uma modalidade ali você vai precisar.
E essa poção mágica, as poções mágicas, elas precisam de um ingrediente para todas elas, um ingrediente em comum, que é o fungo do Nether. Agora, o que é Nether? E para conseguir esse ingrediente, para ir até o Nether, você precisa construir um portal, fazer um ritual de passagem para ir para o Nether, buscar esse ingrediente. O Nether é o quê? O inferno. Agora, imagina como fica a cabeça de uma criança. Tá ativado agora? Estão me ouvindo? Sim, sim. Ok. Imaginem a cabeça de uma criança que ali num joguinho ela vai para o inferno e volta e tá tudo bem, né? É muito, muito preocupante isso. Aqui mais um exemplo, né? Olha os próprios personagens, os próprios elementos do jogo. Às vezes no jogo a morte ela se torna uma coisa banal. Que às vezes a própria questão de quantas vidas, né, os personagens têm, que mensagem está sendo ensinada para as crianças? Lembra que eu falei lá no início da questão da imortalidade da alma, né? São conceitos que estão sendo ensinados. Aqui alguns jogos que são conhecidos como jogos de sobrevivência. Jogos que para você permanecer ali, você precisa matar. 15 minutos você tem que matar para você permanecer no jogo. É o caso do Free Fire. Já existem alguns estudos que mostram que essas armas virtuais, tipo assim, se uma pessoa tiver contato com uma arma de verdade, de tanto que ela usa assim a arma virtual no jogo, ela pode acabar, ela vai conseguir usar de verdade uma arma, se ela tiver acesso a uma arma de verdade, né? Outros jogos como Fortnite, League of Legends, né, o LoL, olha as imagens, elas são autoexplicativas, né? Não preciso nem falar nada. Mas são coisas que estão prejudicando, estão mexendo com a espiritualidade, né, das pessoas. Round Six, que foi uma das séries aí, né, que fez muito sucesso, uma violência gratuita, né, muitas cenas de violência. E aqui está a Sarah Jane Blakemore, que é uma das neurocientistas mais famosas na Europa. Ela é pesquisadora do cérebro adolescente. Ela escreveu, né, um livro, Inventando a Nós Mesmos, a Vida Secreta do Cérebro Adolescente. E vejam o que ela disse. Nosso senso de identidade e os gostos que desenvolvemos na adolescência podem moldar e influenciar atitudes e preferências sobre música, moda, política e moralidade por toda a nossa vida. A complexidade de nossa tomada de decisão aumenta à medida que nosso lobo frontal se desenvolve e cria conexões com o sistema límbico. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo, assistindo, as músicas que a gente ouve, tudo isso está tendo uma influência muito forte, muito poderosa sobre o nosso cérebro e, inclusive, isso vai influenciar as nossas decisões, né? Então, não tem como. Chama atenção aqui para a questão da música, né? A música, ela foi criada antes do ser humano e com um propósito. O propósito da música é adoração. Ela existe antes do ser humano. Ela foi criada com o propósito de adoração. Precisamos, né, estar atentos, cuidando com isso também. Mesmo dentro da igreja, né? A influência que a música tem ali. Para a gente caminhar realmente, né, aqui para o fim, vejam só o que esse texto diz. Como Satanás observa para ver seus enganos prontamente aceitos e os seres humanos seguindo exatamente os caminhos por ele preparados. Ele não quer que deixem, deixa eu diminuir aqui de novo, de orar e manter uma forma de deveres religiosos, pois assim pode torná-los mais úteis em seu serviço. Mistura seus enganos e os ilusórios laços com a experiência e profissão de fé deles, promovendo assim admiravelmente sua própria causa. Temos que estar atentos, né? Vamos então ali para o último tópico, mas vou relembrar com vocês, tá bom? Desde os primeiros. Primeiro, não existe mais nada subliminar. Segundo, o mal está conquistando a simpatia das novas gerações. 3, convence mais facilmente quem conta primeiro a história.
Não percamos tempo, sejamos os primeiros a contar a história verdadeira. 4. Só nos entretenimentos o inimigo é capaz de mudar o fim dessa história. E o quinto e último ponto, seu principal objetivo é neutralizar a influência do Espírito Santo. E por quê? Nunca houve um tempo em que nós necessitamos tanto do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que fala a nossa consciência. Eu tremo, eu fico muito preocupada e assustada quando uma adolescente diz assim para mim: não, isso daí não tem nada a ver, eu sei separar as coisas, isso não me afeta. Possivelmente, esse adolescente já esteja perdendo a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E por que que hoje, mais do que nunca, a gente precisa do Espírito Santo? Queridos, é pelo que está acontecendo no céu, exatamente agora. A gente se preocupa muito e quando começam rumores de guerra, pandemia, a gente corre para a Bíblia e isso daqui é um sinal de que Jesus vai voltar em breve. E às vezes a gente fica mais preocupado com as coisas que estão acontecendo na terra. E a gente não se dá conta do que está acontecendo no céu exatamente agora. Desde o dia 22 de outubro de 1844, Cristo saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo. E uma grande obra está em andamento no céu. Que obra é essa? Porque o santuário era só assim o plano da salvação desenhado. Foi o meio que Deus encontrou de mostrar para as pessoas, falar para o povo de Israel, como que seria a dinâmica do plano da salvação. E nesse plano da salvação há o momento do juízo, o juízo investigativo. Lembram do dia da expiação, uma vez por ano? Esse símbolo representa exatamente a obra que está em andamento agora. Ou seja, Jesus, entrando no lugar santíssimo, ele deu início à obra do juízo investigativo, uma obra que está em andamento. Quando que Jesus volta? Quando essa obra acabar no céu. Então, a partir dessa data, foi como se um reloginho começasse a contar ali o tempo mesmo. E vejam esse texto aqui, que impressionante. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, e o maligno está aumentando seus esforços para, deixa eu voltar aqui, derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Por que que é tão necessário termos o Espírito Santo? Porque é por meio do Espírito Santo que Deus se comunica conosco. E aqueles que rejeitam essa ação como sendo de origem satânica, cortam o canal de comunicação entre eles e o céu. Se rejeitamos a obra do Espírito Santo, não há mais o que Deus possa fazer por nós. Ficamos desligados de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Qual é o grande ponto? Precisamos mais do que nunca estar conectados, ligados, estar atentos à voz do Espírito Santo. E muitas dessas coisas afastam o Espírito Santo. E se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não nos sentiremos incomodados com o pecado, com o mal. Nós não teremos discernimento entre o que é certo e o que é errado. Por isso que precisamos cuidar e muito. Onde tudo isso acontece? Qual é o primeiro lugar onde a gente precisa estar atento e proteger as nossas crianças, nossos adolescentes? Primeiro lugar, em casa. A igreja vai ser uma parceira da família. Esse trabalho, essa obra precisa começar em casa. Veja isso daqui, porque são alguns conselhos práticos, né? Como ajudar a criança a enfrentar o mundo? Primeiro, proteja do mal a mente do seu filho. Instrua seu filho com valores cristãos. Assuma o controle da mídia dentro de casa. Dê brinquedos que comuniquem os valores que você deseja incutir na mente dos seus filhos. Deixe bem clara a diferença entre o bem e o mal. Ensine seu filho a tomar decisões. Ofereça alternativas à pressão dos amigos. Inspire seu filho com os elevados ideais da palavra de Deus. Crianças orientadas sobre valores cristãos têm uma base totalmente diferente a partir da qual tomar decisões ao confrontarem o mundo.
Quando a mente de uma criança for protegida durante os anos em que ela é mais impressionável, facilmente reconhecerá o mal assim como ele é. As crianças expostas a muitos males, porém, se dessensibilizam. Esse é o grande ponto. Perder a sensibilidade, né? E a diferença entre o bom e o mal se torna nebulosa, na melhor das hipóteses. Precisamos estar muito atentos. Mas eu fico maravilhada com os métodos de Deus. Porque Satanás ele precisa fazer muitas manobras, usar muitas estratégias para poder enganar as pessoas. Mas Deus usa coisas simples. E essas coisas simples são, destaquei duas aqui. Nós precisamos ter referências bíblicas. Tudo, sabe, que acontece na vida da família, da criança ali, tem que ser direcionada, tem que ser voltada para o que acontece na Bíblia. Essas precisam ser as referências. Não do desenho, do filme que assistiu, porque pode ver, às vezes tem uma cena, uma situação que a criança passa, a primeira coisa que vem à mente dela é que ela viu aquilo no desenho, ela viu aquilo no filme, que as referências mais fortes na vida dessa criança sejam as referências bíblicas. E o segundo ponto é a submissão ao Espírito. E isso nós só conseguimos transmitir pelo exemplo. Nós precisamos aprender a ser submissos ao Espírito Santo. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, repleta do Espírito Santo. As pessoas devem olhar para a gente e nos enxergar como pessoas repletas, cheias do Espírito Santo. E aí sim nós vamos poder ensinar essa submissão aos nossos familiares também, né? A submissão ao Espírito. Qual é o grande ponto? Amar a Bíblia, a palavra de Deus, se nós falarmos, claro que todos vão dizer, eu amo a palavra de Deus, mas precisamos realmente ler a palavra de Deus, colocar em prática os princípios da palavra de Deus, e precisamos resgatar a confiança no espírito de profecia. Isso tem sido um desafio hoje. Muitas pessoas têm deixado, né, de confiar, de ler o espírito de profecia, e por isso elas deixam essa proteção, isso que devia hoje ser algo valorizado, porque esse texto, ele mexe muito comigo, mas eu acredito nisso, sabe? Acredito, e eu vivo por isso. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Viu, Miguel? Viu, Raquel? Vocês são esta geração. E olha, sintam-se felizes por isso, porque foi um tempo sonhado e esperado por muitas gerações que já passaram. Mas agora vai ser com vocês. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. E nós estamos aqui para dizer para todos vocês, as novas gerações aí, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser compensador, vai valer a pena. E todos aqueles que estão fazendo da palavra de Deus o guia para a vida, que estão permitindo, estão ouvindo a voz do Espírito Santo, estão permitindo que o Espírito Santo os conduza, viverão coisas incríveis e maravilhosas. E nós estaremos com vocês, estaremos aí do lado de vocês, para dar a força, para ajudar no que for preciso, porque o nosso maior sonho é realmente ver Jesus voltar nos nossos dias, no nosso tempo. E participar dessa experiência do derramamento do Espírito Santo, eu acho que será, assim, a experiência mais incrível, né, que nós vamos poder passar. Lembro do texto do início? E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Deus pode fazer isso acontecer com um adolescente, com um jovem, pode, mas não é o plano dele. O plano dele é que todos sejamos envolvidos. E pela graça e misericórdia de Deus, a gente vai ver isso acontecer no nosso tempo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, né, por terem ficado aí. Com certeza já deve estar bem tarde para vocês. Mas vamos avançar com fé, confiantes, porque em breve a gente vai ver Jesus voltar. E vai ser o maior privilégio, né, dessa geração.
e nós estaremos juntos aí, tá bom? Beijo para vocês, que Deus abençoe.